Deus mandou que eu te dissesse algo agora, e eu não posso desobedecer. Pare tudo o que você está fazendo e escute com o coração, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode ser a diferença entre a destruição total da sua família ou a blindagem celestial que você tanto tem clamado. Você sente, não sente? Aquele peso que não sai do peito, aquela angústia que acorda com você todas as manhãs, aquela sensação de que algo invisível está atacando sua casa, seus filhos, seu casamento, sua paz. Não estou adivinhando, filho. Filha do Deus Altíssimo, o Espírito Santo está me mostrando agora mesmo que você chegou aqui porque está desesperado, porque já tentou de tudo, porque já orou tanto e parece que o céu está fechado, porque você olha para seus filhos e vê o inimigo roubando o futuro deles, porque você olha para sua casa e sente que está perdendo a batalha. Mas respire fundo agora, porque Deus não trouxe você até esta mensagem para te dar mais uma palavra bonita. Ele te trouxe aqui para te revelar algo que os céus estavam guardando para este exato momento da sua vida. E antes de eu continuar, eu preciso te pedir algo urgente. Se o Espírito Santo te trouxe aqui, se você sente que esta mensagem é para você, então inscreva-se agora neste canal. Porque Deus vai usar este ministério para transformar sua vida todos os dias. Aperte o like agora mesmo para que esta palavra chegue a milhares de famílias que estão sendo destruídas neste momento e precisam ouvir isto. E deixe seu amém nos comentários para ativar uma corrente de fé que vai liberar poder celestial sobre todos que estão assistindo. Compartilhe este vídeo imediatamente com aquela pessoa que você ama e que está sofrendo ataque espiritual, porque talvez você seja o instrumento que Deus vai usar para salvar a família dela da destruição total. Faça isso agora, não deixe para depois, porque esta mensagem precisa correr, precisa alcançar, precisa resgatar vidas antes que seja tarde demais. Agora sim, me dê apenas alguns minutos da sua atenção total, porque o que vou te mostrar sobre os 7 arcanjos que estão lutando agora pela sua família vai mudar completamente o jogo espiritual que você está enfrentando. Você pode sentir já, não pode? Aquele arrepio, aquele calor no peito, aquela certeza de que Deus está falando diretamente com você. Isso não é emoção barata. Isso é confirmação do Espírito Santo de que esta palavra tem o seu nome escrito, de que você não chegou aqui por acaso, de que enquanto o inimigo estava planejando a destruição final da sua casa, Deus já tinha preparado esta mensagem como uma arma de guerra celestial para blindar tudo o que você ama. Neste exato segundo, enquanto você respira, enquanto seu coração bate acelerado, porque seu espírito reconhece a voz do pastor, há uma batalha acontecendo em dimensões que seus olhos não veem, mas que sua alma sente. E os 7 arcanjos do Senhor dos Exércitos estão recebendo ordens diretas do trono de Deus para agirem com autoridade total sobre a sua situação. Mas espere, porque tem algo que você precisa entender antes de eu continuar. Se você sair agora, se você ignorar esta mensagem, se você pensar, depois eu vejo isso com calma, pode ser que você perca o timing de Deus. Pode ser que você deixe passar a janela celestial que está aberta exatamente agora, exatamente neste momento, Kairos, que o Espírito Santo determinou para libertar você e sua família. Eu sei que você está cansado de promessas vazias. Eu sei que você já ouviu tantas pregações que não mudaram nada. Eu sei que você está com medo de acreditar de novo e se decepcionar mais uma vez. Mas o que você vai ouvir agora não é palavra de homem, não é motivação humana, não é psicologia disfarçada de espiritualidade, é revelação direta do trono de Deus sobre como ativar a proteção angélica que já está disponível, mas que você não sabia como acessar. E quando você entender isso, quando você aplicar o que vou te mostrar, você vai ver demônios fugindo
apavorados. Da sua casa, você vai ver seus filhos sendo arrancados das garras do inimigo. Você vai ver sua família sendo restaurada de uma forma que só Deus poderia fazer. Então, me dê sua atenção completa agora. Desligue as distrações. Silencie seu celular se for preciso. Porque esta mensagem exige que você esteja 100% presente, 100% conectado, 100% aberto para receber o que Deus quer fazer na sua vida através desta revelação sobre os 7 arcanjos que estão, neste instante, guerreando em seu favor. A palavra de Deus nos revela em Salmo 91, versículos 11 e 12, que porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E essa promessa não é poesia. Não é metáfora bonita para enfeitar um quadrinho na parede. É literalidade espiritual. É realidade do reino invisível que opera em dimensões que sua mente natural não compreende, mas que seu espírito reconhece quando você se abre para a verdade celestial. Os anjos não estão de férias, não estão em recesso, não estão esperando você pedir, por favor, 3 vezes seguidas, para então decidirem se vão agir ou não. Eles estão em posição de combate permanente, porque o inimigo também não descansa. E se você acha que Satanás vai dar um dia de folga para sua família, você está enganado de forma perigosa, porque a Bíblia é clara quando diz em 1 Pedro 5,8 que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. E esse alguém pode ser você, pode ser seu filho, pode ser seu casamento, pode ser sua mente, pode ser seus sonhos. Você não está lutando contra carne e sangue, filho e filha do Deus Altíssimo. Você está em uma guerra contra forças espirituais da maldade que operam em regiões celestiais, conforme Efésios 6,12 nos alerta. E se você não se posiciona com autoridade no nome de Jesus, se você não invoca a proteção angélica que Deus já determinou sobre sua vida, você está deixando brechas abertas para que o devorador entre e cause estragos irreparáveis. Mas pare um instante agora, respire fundo, porque o que vou revelar a seguir pode mudar sua perspectiva sobre a guerra que você está enfrentando. Os 7 arcanjos mencionados nas Escrituras Sagradas e nos livros que falam da ordem celestial têm funções específicas, propósitos distintos, e cada um deles carrega uma unção particular para blindar áreas diferentes da sua vida. E quando você compreende isso, quando você entende como o exército de Deus opera de forma estratégica e não aleatória, sua oração muda, sua fé se eleva, sua autoridade espiritual se multiplica. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, é o príncipe guerreiro que lidera as hostes celestiais contra Satanás e seus demônios, e está escrito em Apocalipse 12:7 que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos batalhavam. E essa batalha não terminou. Ela continua acontecendo todos os dias. E Miguel está lutando neste exato momento pela sua casa, pela autoridade espiritual que você precisa exercer como cabeça do lar, como sacerdote ou sacerdotisa do seu lar, como alguém que carrega o nome de Jesus e tem o direito legal espiritual de expulsar demônios, quebrar maldições e fechar portais de trevas que foram abertos por pecados, por objetos contaminados, por práticas que você nem sabia que davam legalidade ao inimigo. Gabriel, o mensageiro de Deus, aquele que anunciou a Maria que ela geraria o Salvador do mundo, está trazendo revelações do trono de Deus para a sua vida neste momento. Porque Deus não mudou de método. Ele continua enviando seus anjos com mensagens específicas, com direcionamentos claros, com avisos urgentes, e talvez você esteja ignorando os sinais. Talvez esteja tão ocupado com a correria da vida que não percebe quando o Espírito Santo tenta chamar sua atenção para algo que você precisa ouvir
antes que seja tarde demais. Gabriel apareceu a Daniel quando ele estava orando e jejuando, buscando entendimento sobre profecias. E o anjo lhe disse em Daniel 9:23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. E você percebe o padrão aqui? Quando você ora, quando você busca a Deus com sinceridade, quando você clama por ajuda, por proteção, por direção, há uma resposta que sai do trono celestial imediatamente, e anjos são despachados para trazer essa resposta até você. Mas quantas vezes você desiste de orar antes da resposta chegar? Quantas vezes você para de vigiar? Quantas vezes você deixa a ansiedade vencer a fé e abre mão da vitória que já estava a caminho? Rafael, cujo nome significa Deus cura, é o arcanjo que traz cura não apenas física, mas emocional, espiritual, relacional. E se hoje sua família está doente, se seus filhos estão sofrendo com doenças inexplicáveis, se seu casamento está morrendo aos poucos, se sua mente está sendo torturada por pensamentos que você sabe que não vêm de Deus, Rafael está disponível para trazer a cura que vem do trono, porque Deus não mudou. Ele continua sendo Jeová Rafá, o Deus que cura, e suas misericórdias se renovam a cada manhã, conforme Lamentações 3:22-23 nos garante. Mas você precisa entender algo crucial agora. Algo que pode estar impedindo sua família de receber essa cura completa que Deus já liberou dos céus, mas que não consegue chegar até você, porque há bloqueios espirituais, há fortalezas mentais, há falta de perdão, há raízes de amargura, há pecados escondidos que você acha que Deus não vê, mas que estão dando legalidade para demônios de enfermidade permanecerem atormentando sua casa. Você quer a cura? Você quer que Rafael seja despachado com o bálsamo celestial que vai restaurar cada área ferida da sua vida? Então você precisa fazer sua parte. Você precisa se arrepender verdadeiramente. Você precisa quebrar pactos com o mundo. Você precisa renunciar práticas que você sabe que desagradam a Deus, mas que você continua fazendo porque acha que não tem importância, porque acha que Deus não está vendo, porque acha que uma mentirinha aqui, um pecadinho ali, não faz diferença, mas faz toda a diferença quando você está em guerra espiritual. Uriel, o arcanjo da sabedoria e da luz divina, está trazendo discernimento sobrenatural para que você enxergue além das aparências, para que você não seja enganado por lobos vestidos de ovelhas, por falsas doutrinas, por modismos gospel que parecem bonitos, mas estão vazios do poder do Espírito Santo, porque Jesus nos advertiu em Mateus 24:24 que surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E se você não tem o discernimento que vem do alto, se você não pede sabedoria conforme Tiago 1:5 nos ensina, você pode estar sendo levado por ventos de doutrina, por ensinos que agradam seus ouvidos, mas que não transformam sua vida, que não produzem santidade, que não geram verdadeiro arrependimento. Uriel ilumina os caminhos que estão em trevas, revela as ciladas do inimigo, mostra os disfarces do diabo, e se hoje você está confuso sobre qual decisão tomar, se você está em uma encruzilhada e não sabe que caminho seguir, se você está sendo pressionado por pessoas ao seu redor para fazer escolhas que seu espírito sabe que estão erradas, mas sua razão tenta justificar, clame por sabedoria, clame por discernimento, clame para que Deus envie Uriel para iluminar seu entendimento e mostrar a verdade que está escondida sob camadas de mentiras e manipulações que o inimigo está usando para te desviar do propósito eterno que Deus tem para você. Você sente seu coração acelerando agora? Você sente algo se movendo dentro de você enquanto lê estas palavras?
Isso não é emoção barata, não é manipulação psicológica. É o Espírito Santo confirmando verdades que seu espírito já conhecia, mas que sua mente tinha esquecido. É a presença de Deus te tocando, te lembrando de quem você é em Cristo, te mostrando que você não está sozinho nessa batalha, que há um exército invisível lutando ao seu lado. E tudo o que Deus está esperando é que você se posicione com fé, que você declare com autoridade, que você tome posse das promessas que já estão escritas com seu nome nos registros celestiais. Jeremias 29:11 nos garante que Deus tem planos de paz e não de mal para nos dar esperança e futuro. Mas quantas vezes você age como se fosse órfão espiritual, como se Deus tivesse te esquecido, como se você estivesse lutando essa guerra sozinho, quando na verdade há mais anjos ao seu lado do que inimigos ao seu redor. Lembre-se do que aconteceu com Eliseu quando seu servo entrou em pânico porque viram um exército inimigo cercando a cidade. E o profeta orou pedindo que Deus abrisse os olhos do rapaz. E quando Deus atendeu, o servo viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, conforme 2 Reis 6:17 nos conta. E aquela mesma realidade espiritual existe ao seu redor. Agora, neste momento, enquanto você respira, enquanto você lê, enquanto você finalmente começa a entender que não está sozinho nessa guerra, Raguel é o arcanjo da justiça divina, aquele que supervisiona os outros anjos para garantir que a ordem celestial seja mantida. E ele está trabalhando agora para trazer justiça nas situações da sua vida onde você foi injustiçado, onde você foi caluniado, onde você foi usado, onde você foi descartado como se não tivesse valor. E se hoje você está sofrendo as consequências de injustiças cometidas contra você, se você está pagando por crimes que não cometeu, se você está sendo julgado por pecados que você já confessou e abandonou, mas que as pessoas ao seu redor continuam te lembrando, como se Deus não tivesse te perdoado, saiba que Raguel está pleiteando sua causa diante do tribunal celestial, porque Deus é justo, Deus é vingador, Deus não deixa impune aqueles que tocam nos seus ungidos. E está escrito em Romanos 12:19 que não vos vingueis a vós, mesmos amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E isso significa que você pode soltar aquela necessidade de se defender o tempo todo, aquela ansiedade de provar que você está certo, aquela vontade de revidar cada ofensa, porque Deus está cuidando disso. Raguel está trabalhando nos bastidores do invisível para trazer justiça completa, e no tempo certo, no momento kairos determinado por Deus, todos verão que você estava dizendo a verdade, que você estava do lado certo, que você foi injustiçado, mas Deus te vindicou. Sariel, também chamado em algumas tradições de Suriel ou Suriel, é o arcanjo que guarda as almas, que protege contra os espíritos malignos que tentam destruir a fé. E se hoje você sente que sua fé está sendo atacada, se você sente que sua crença em Deus está sendo abalada por circunstâncias difíceis, por perdas terríveis, por provações que parecem não ter fim, Sariel está ao seu lado, impedindo que sua alma seja roubada pelo desespero, pela depressão, pelo suicídio que o inimigo está tentando plantar na sua mente através de pensamentos destrutivos que dizem que não vale a pena continuar, que Deus te abandonou, que você não tem mais salvação, que você pecou demais para ser perdoado. Mas ouça bem o que o Espírito Santo quer que você saiba agora. Essas vozes mentirosas não vêm de Deus. Elas vêm do pai da mentira, do acusador dos irmãos, que fica dia e noite acusando você diante de Deus. Conforme Apocalipse 12:10 nos revela, e Sariel está lutando contra esses demônios que querem sugar sua esperança, que querem matar sua fé,
que querem fazer você desistir um dia antes do milagre chegar, uma semana antes da resposta aparecer, um mês antes do breakthrough acontecer. Não desista agora, filho, filha do Deus Altíssimo. Não jogue a toalha quando você está tão perto da vitória. Não solte a mão de Deus quando Ele está prestes a te levar para o outro lado do mar que você achava que ia te afogar. Remiel, cujo nome significa misericórdia de Deus ou trovão de Deus, é o arcanjo das visões divinas e da esperança, aquele que traz revelações sobre o que Deus está preparando para o seu futuro. E talvez hoje você esteja tão focado nos problemas do presente, tão sufocado pelas circunstâncias atuais, tão desesperado com a situação financeira, com a crise no casamento, com a rebeldia dos filhos, com a doença que não passa, que você perdeu completamente a visão do amanhã. Você esqueceu que há um futuro glorioso preparado para você. Você deixou de sonhar porque a dor do hoje matou a esperança do amanhã. Mas Remiel está sendo enviado agora para restaurar sua visão profética, para reacender a chama da esperança que estava quase apagada, para te mostrar que Deus não terminou com você, que Ele tem planos maiores, que essa tempestade é passageira, mas a glória que vem depois será permanente. E Paulo nos lembra, em Romanos 8:18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E você precisa acreditar nisso não com a cabeça apenas, mas com todo o seu coração. Precisa deixar essa verdade penetrar até o fundo da sua alma e expulsar todo o desânimo, toda a depressão, toda a desesperança que tem te paralisado e impedido de você avançar rumo ao destino que Deus determinou para a sua vida antes mesmo de você nascer. Agora, respire devagar. Acalme seu coração, porque chegou o momento de orarmos juntos. E esta não é uma oração incomum, não é uma repetição mecânica de palavras bonitas. É um clamor de guerra, é um decreto profético, é uma ativação espiritual que vai mobilizar os 7 arcanjos de Deus para agirem com poder total sobre sua casa, sua família e seus filhos. E eu quero que você ore comigo agora, em voz alta se possível, com fé, com convicção, com autoridade, porque você é filho do Deus Altíssimo e tem todo o direito de invocar o exército celestial para lutar ao seu lado. Repita comigo com todo o seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu me coloco diante do teu trono de graça neste momento, reconhecendo que sem ti nada sou, nada posso, nada tenho. Eu clamo pela cobertura dos 7 arcanjos sobre minha vida, sobre minha casa, sobre cada pessoa que amo e que está debaixo da minha responsabilidade espiritual. Envie Miguel para guerrear contra os principados e potestades que querem destruir minha família, que ele vá à frente, que ele expulse cada demônio que está causando divisão, confusão e destruição no meu lar. Envie Gabriel para trazer revelações do teu trono, para que eu ouça a tua voz com clareza e não seja enganado pelas mentiras do inimigo. Envie Rafael com cura completa para cada área ferida da minha vida. Cure meu corpo, cure minha mente, cure meu coração, cure meus relacionamentos. Envie Uriel com sabedoria e discernimento para que eu tome decisões corretas e não seja levado pelo engano. Envie Raguel para fazer justiça onde eu fui injustiçado, para me vindicar diante dos meus acusadores. Envie Sariel para proteger minha alma das trevas, da depressão, do desespero. Envie Remiel para restaurar minha visão profética, minha esperança, minha capacidade de sonhar com o futuro que tu preparaste para mim. Senhor, eu declaro que minha casa é do Senhor, minha família pertence a ti, e nenhum dardo inflamado do maligno vai prevalecer contra nós, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Algo acabou de mudar no mundo espiritual agora. Você sentiu?
Você percebeu que a atmosfera ao seu redor ficou diferente depois dessa oração? Isso não é imaginação sua, é realidade espiritual. Porque quando você ora com fé e autoridade, invocando o nome de Jesus, há uma movimentação nos céus, há ordens sendo dadas, há anjos sendo despachados, há demônios fugindo apavorados porque eles reconhecem a autoridade que você carrega quando está revestido do poder do alto. Mas atenção, meu irmão, minha irmã, não pense que essa oração foi um amuleto mágico que vai resolver tudo automaticamente sem que você mude nada na sua vida, porque Deus não funciona assim. Deus não é uma lâmpada mágica que você esfrega e faz 3 pedidos e tudo acontece do jeito que você quer. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele exige santidade, Ele exige obediência. Ele exige que você se posicione do lado dele e abandone tudo o que ele reprova. E se você quer que os anjos de Deus lutem por você, precisa parar de dar legalidade para os demônios atuarem na sua vida através de pecados que você insiste em praticar, porque acha que Deus tem obrigação de te abençoar, mesmo quando você continua desobedecendo conscientemente. A palavra de Deus é muito clara quando nos ensina em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E você vê a ordem aqui? Primeiro vem a humilhação, o reconhecimento de que você errou, de que você pecou, de que você precisa de Deus. Depois vem a oração genuína. Não aquela oração de fachada que você faz quando alguém está olhando, mas aquela oração íntima e profunda que você faz de joelhos no seu quarto escondido onde só você e Deus estão. Depois vem a busca verdadeira pela face de Deus. Não apenas pelas bênçãos dele, mas pelo próprio Deus, pelo relacionamento com ele, pela presença dele. E finalmente vem a conversão, que significa mudança de direção, mudança de comportamento, abandono do pecado. E somente depois de tudo isso é que Deus promete ouvir, perdoar e sarar. Você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a realmente mudar? Ou você só quer que Deus mude suas circunstâncias, enquanto você continua sendo a mesma pessoa de sempre, fazendo as mesmas coisas de sempre, esperando resultados diferentes? Insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E se você continua pecando da mesma forma, se você continua abrindo as mesmas portas para o inimigo, se você continua dando legalidade para demônios operarem na sua vida através de práticas que você sabe que desagradam a Deus, não adianta invocar os 7 arcanjos, não adianta orar com lágrimas, não adianta jejuar 40 dias, porque Deus não negocia com pecado, Deus não faz vista grossa para a rebeldia, Deus não abençoa a desobediência. Isaías 59, 1 a 2. Deixa isso muito claro quando diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E isso significa que não é Deus que está longe de você. É você que está longe de Deus por causa dos seus pecados, dos seus erros, das suas escolhas erradas, e o único caminho de volta é o arrependimento genuíno, é confessar com a boca e crer no coração que Jesus é o Senhor, conforme Romanos 10:9 nos ensina. É voltar para a casa do Pai como o filho pródigo voltou, é reconhecer que você estava errado, que você se afastou, que você precisa de misericórdia, que você precisa de perdão, que você precisa de restauração. Talvez você esteja pensando agora: mas eu já pequei tanto, já estraguei tudo, já fiz coisas terríveis. Será que Deus ainda pode me perdoar? Será que ainda há esperança para mim? E a resposta é um retumbante sim,
Porque a Bíblia nos garante em 1 João 1:9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E não tem pecado grande demais para o sangue de Jesus. Não tem mancha profunda demais que a cruz não possa limpar. Não tem vida destruída demais que Deus não possa reconstruir. Porque Ele é especialista em pegar cacos e transformar em obras-primas, em pegar ruínas e transformar em palácios, em pegar mortos espirituais e ressuscitar para uma vida nova em Cristo. Você está disposto a realmente entregar tudo para Deus agora? Você está disposto a parar de fingir que está tudo bem, quando por dentro você está despedaçado? Você está disposto a tirar a máscara que usa na igreja, no trabalho, nas redes sociais e se apresentar diante de Deus exatamente como você é, com toda a sua bagunça, com todos os seus pecados, com todas as suas falhas, com todos os seus medos, com todas as suas dores? Deus não está esperando que você se arrume primeiro para depois ir até Ele. Deus está te chamando agora, do jeito que você está, porque Ele te ama não por causa do que você faz, mas por causa de quem Ele é, porque o amor de Deus é incondicional, imerecido, inesgotável. E enquanto você estava ainda pecando, Cristo morreu por você, conforme Romanos 5:8 nos revela. E isso significa que Deus não está surpreso com seus pecados. Ele já sabia de tudo. E mesmo assim, decidiu te amar, decidiu morrer por você, decidiu pagar o preço que você nunca poderia pagar para te dar uma chance de recomeçar, de ter uma nova vida, de ser uma nova criatura onde as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, conforme 2 Coríntios 5:17 nos promete. Os anjos de Deus não estão esperando você ser perfeito para lutarem por você. Eles estão esperando você se posicionar do lado de Deus. Você declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você renunciar o pecado e escolher a santidade. Você fechar as portas que estavam abertas para o inimigo e abrir as janelas dos céus para que as bênçãos de Deus possam descer sobre você e sua família. Malaquias 3:10-11 nos ensina que quando somos fiéis nos dízimos e ofertas, Deus promete abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida, e também repreender o devorador por nossa causa. E isso é uma promessa poderosa, porque o devorador é aquele que come seus recursos financeiros, que destrói sua saúde, que rouba sua paz, que devasta seus relacionamentos. Mas quando você é obediente a Deus em todas as áreas, inclusive na área financeira, que é uma das mais difíceis, porque mexe com nosso bolso, com nossa segurança, com nossos planos, Deus assume a responsabilidade de repreender o devorador. E quando Deus repreende, nenhum demônio fica de pé, nenhuma maldição prevalece, nenhuma enfermidade resiste. Você sabia que sua casa pode estar sendo atacada por causa de objetos contaminados que existem dentro dela? Você sabia que existem coisas que você comprou, que você ganhou, que você trouxe para dentro do seu lar, que estão dando legalidade para demônios atuarem na sua família? Estátuas de santos que não são bíblicos, imagens de entidades, livros de ocultismo, jogos que glorificam o mal, músicas que exaltam o diabo, roupas que foram usadas em rituais, presentes que vieram de pessoas que praticam feitiçaria. Tudo isso pode estar servindo como portal para que espíritos malignos entrem e saiam da sua casa livremente, e você fica orando, fica pedindo para Deus te abençoar, fica invocando os anjos de Deus, mas ao mesmo tempo está mantendo coisas que abrem portas para os demônios, e não funciona assim. Você não pode servir a dois senhores, conforme Mateus 6:24 nos adverte. Ou você está 100% do lado de Deus, ou você está dando espaço para o inimigo. Não existe meio termo, não existe zona cinzenta, não existe só um pouquinho de pecado não faz mal.
porque pecado é pecado, desobediência é desobediência, e Deus é santo, justo, e não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará, conforme Gálatas 6:7 nos garante. Agora ouça com muita atenção o que o Espírito Santo está querendo te revelar. Há pessoas na sua vida que estão sendo usadas pelo diabo para te destruir. E você nem percebe porque elas vêm disfarçadas de amigos, de familiares, de irmãos de fé, de pessoas bem intencionadas, mas na verdade estão lançando palavras de morte sobre você. Estão minando sua fé, estão desviando você do caminho, estão te colocando em situações comprometedoras, estão te influenciando para tomar decisões erradas. E se você não tem discernimento espiritual, se você não pede para Deus te mostrar quem é quem, você vai continuar andando com pessoas que estão secretamente torcendo pela sua queda, que ficam felizes quando você fracassa, que se incomodam quando você é abençoado. Jesus nos alertou em Mateus 7:15-16 para tomarmos cuidado com os falsos profetas que vêm até nós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E você os conhecerá pelos frutos, não pelas palavras bonitas que eles dizem, não pelas aparências religiosas que eles mantêm, mas pelos frutos que suas vidas produzem. E se alguém diz que é cristão, mas vive na mentira, na imoralidade, na desonestidade, na inveja, na maledicência, corra dessa pessoa, afaste-se dela, não importa quão próxima ela seja de você, porque melhor é andar sozinho do que acompanhado de quem vai te puxar para o inferno. Mas espere, tem algo ainda mais profundo que preciso te revelar agora. Algo que pode estar sendo a raiz de toda a opressão que sua família está sofrendo. Maldições hereditárias, que são aqueles padrões de pecado que se repetem de geração em geração na sua família, aquelas tendências destrutivas que seu avô tinha, que seu pai tem, que você tem e que seus filhos estão manifestando, e você olha e pensa, é genético, é da família, todo mundo é assim, não tem jeito de mudar. Mas eu tenho uma notícia para você. Isso não é genética, é maldição espiritual. É obra do inimigo para destruir linhagens inteiras, para fazer com que as mesmas doenças, os mesmos vícios, os mesmos fracassos, as mesmas tragédias se repitam em cada geração. E a única maneira de quebrar isso é através do poder do sangue de Jesus Cristo, porque Ele veio para nos libertar, não apenas dos nossos pecados pessoais, mas também das iniquidades dos nossos pais, conforme está escrito em Êxodo 25, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Mas também mostra misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. E você decide agora de qual lado você quer estar. Se vai continuar carregando as maldições das gerações passadas, ou se vai quebrar essas correntes em nome de Jesus e começar uma nova linhagem de bênçãos, de salvação, de prosperidade espiritual para seus filhos, netos e bisnetos. Seus filhos estão sendo atacados de maneiras que você nem imagina, e talvez você esteja tão focado em dar tudo o que eles precisam materialmente, em garantir que eles tenham boa educação, boa roupa, boa comida, que você esqueceu de cobri-los espiritualmente, esqueceu de orar por eles todos os dias, esqueceu de declarar proteção angélica sobre suas vidas, esqueceu de ensinar a palavra de Deus para eles. E agora você está vendo os resultados. Filhos rebeldes, filhos afastados da igreja, filhos envolvidos com drogas, com imoralidade sexual, com depressão, com pensamentos suicidas, e você se pergunta onde foi que errou, e a resposta pode ser dolorosa, mas você precisa ouvi-la. Você confiou mais nas suas capacidades como pai ou mãe do que na direção do Espírito Santo.
Você achou que prover materialmente era suficiente quando, na verdade, seus filhos estavam famintos espiritualmente? Você delegou a educação espiritual deles para a escola dominical, para o grupo de jovens, para a igreja, quando, na verdade, Deuteronômio 6:7 nos ensina que você deveria estar ensinando os mandamentos de Deus aos seus filhos quando estivesse sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Ou seja, o tempo todo, constantemente, fazendo discipulado dentro do seu próprio lar, sendo exemplo vivo da fé que você professa. Não apenas no domingo na igreja, mas de segunda a sábado em casa, onde ninguém está vendo exceto seus filhos, que estão observando cada movimento seu, cada palavra sua, cada reação sua, e aprendendo mais com suas atitudes do que com seus sermões. Mas ainda não é tarde, ainda há tempo de reverter essa situação, ainda há tempo de conquistar seus filhos de volta para Deus. E os 7 arcanjos estão sendo liberados agora para lutar por eles, para arrancar seus filhos das mãos do inimigo, para quebrar as influências malignas que estão tentando destruir o destino profético que Deus tem para cada um deles. Porque Deus não fez seus filhos para serem viciados, para serem depressivos, para serem escravos do pecado. Deus fez seus filhos para serem príncipes e princesas do reino, para serem adoradores, para serem guerreiros espirituais, para serem luz na geração deles, para serem sal da terra e luz do mundo, conforme Jesus disse em Mateus 5:13-14. Mas você precisa lutar por eles na oração, precisa jejuar por eles, precisa declarar vida sobre eles todos os dias, precisa repreender os espíritos de rebeldia, de vícios, de imoralidade, de morte que estão tentando se apoderar deles. Ore pelos seus filhos antes de cobrar mudanças deles. Interceda pelos seus filhos antes de julgá-los. Ame seus filhos incondicionalmente da mesma forma que Deus te ama mesmo quando você erra, porque seus filhos não precisam apenas de regras. Eles precisam de um pai e uma mãe que demonstram o amor de Cristo de maneira prática, que estão presentes não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, que criam um ambiente em casa onde eles se sentem seguros para confessar pecados, para pedir ajuda, para compartilhar lutas, sem medo de serem rejeitados ou condenados. O Salmo 127, de 3, de 4, nos ensina que eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E essa imagem é poderosa, porque flecha precisa ser apontada na direção certa antes de ser lançada. E você, como pai ou mãe, é o arqueiro que Deus colocou na vida dos seus filhos para apontá-los na direção do reino, para prepará-los para serem lançados no propósito eterno que Deus tem para eles. Mas se você não está conectado com Deus, se você mesmo está perdido, se você mesmo está frio espiritualmente, como é que você vai apontar seus filhos na direção certa? É impossível dar o que você não tem, é impossível ensinar o que você não pratica, é impossível exigir santidade dos seus filhos quando você mesmo está vivendo na carnalidade, é impossível esperar que seus filhos amem a palavra de Deus quando você não lê a Bíblia, quando você não ora, quando você só vai à igreja quando quer, quando está com vontade, quando não tem nada melhor para fazer. Seus filhos estão observando você, estão aprendendo mais com suas atitudes do que com seus discursos. E o maior legado que você pode deixar para eles não é dinheiro, não é imóveis, não é educação secular, é uma herança espiritual sólida, é o exemplo de uma vida vivida em santidade, é a marca de alguém que realmente conhecia a Deus e não apenas sabia sobre Deus. Toque seu coração agora, feche os olhos por um instante e sinta a presença de Deus envolvendo você neste momento. Porque Ele está aqui, não porque você merece, mas porque Ele é fiel, porque Ele é misericordioso, porque
Ele te ama com amor eterno. E chegou o momento de você fazer uma entrega total, sem reservas, sem condições, sem planos B. E eu vou te guiar em uma oração profunda de consagração agora. Uma oração que vai selar um novo pacto entre você e Deus, que vai ativar os 7 arcanjos com autoridade total sobre sua vida, que vai blindar sua casa, sua família e seus filhos de todo mal. Mas você precisa orar com sinceridade. Precisa orar com lágrimas se necessário. Precisa orar com quebrantamento, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, conforme Tiago 4,6 nos ensina. E esta oração precisa vir de um coração verdadeiramente arrependido, verdadeiramente rendido, verdadeiramente disposto a obedecer. Coloque sua mão no coração agora e repita comigo: Pai Celestial, Criador de todas as coisas, Senhor dos exércitos, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Sariel e Remiel, eu me apresento diante de ti neste momento, não com palavras bonitas, não com promessas que sei que não vou cumprir, mas com um coração quebrantado, com uma alma ferida que precisa de cura, com uma vida despedaçada que precisa ser reconstruída pelas tuas mãos. Senhor, eu confesso que tenho pecado contra ti, que tenho falhado como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, como filha, que tenho dado portas abertas para o inimigo atuar na minha casa através de desobediências, através de pecados escondidos, através de objetos contaminados, através de relacionamentos errados, através de palavras torpes, através de práticas que desagradam o teu coração santo. Eu renuncio agora a todo pecado, eu renuncio a toda prática de ocultismo, de idolatria, de imoralidade sexual, de mentira, de roubo, de inveja, de malícia, de vingança, de falta de perdão, de amargura, de tudo o que sei que te desagrada. Senhor, eu quebro em nome de Jesus toda maldição hereditária que tem operado na minha família de geração em geração. Eu quebro todo pacto demoníaco que foi feito pelos meus antepassados. Eu renuncio a toda herança espiritual maligna e eu declaro que a partir de hoje, minha casa e minha família pertencem ao Senhor. Eu invoco agora o sangue de Jesus Cristo sobre mim, sobre minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus netos, sobre todos os que moram debaixo do meu teto. E eu declaro que estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, protegidos pelo poder do nome de Jesus, blindados pelo exército celestial que o Senhor está liberando neste momento. Envie Miguel com suas hostes celestiais para expulsar todo demônio da minha casa, todo espírito imundo, todo principado e potestade que está causando destruição, divisão e morte. Envie Gabriel para trazer revelação, para abrir meus ouvidos espirituais, para ouvir a tua voz e não ser enganado. Envie Rafael com cura completa para meu corpo, minha mente, meu coração, minha família. Envie Uriel com sabedoria e discernimento para que eu tome decisões corretas que agradem a ti. Envie Raguel para fazer justiça onde fui injustiçado, para vindicar minha causa diante dos meus acusadores. Envie Sariel para proteger minha alma, para impedir que pensamentos suicidas, depressão e desespero me dominem. Envie Remiel para restaurar minha visão, minha esperança, minha capacidade de sonhar com o futuro que tu tens para mim. Senhor, eu te entrego meus filhos agora. Eu os coloco nas tuas mãos. Eu confio que tu vais arrancar eles das garras do inimigo, que tu vais salvá-los, libertá-los, restaurá-los completamente. Faz com que eles voltem para ti, com que eles se rendam ao teu amor, com que eles cumpram o propósito profético que tu determinaste para cada um antes da fundação do mundo. Senhor, eu declaro que como eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nenhum demônio, nenhuma bruxaria, nenhuma maldição vai prevalecer contra nós, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu recebo agora a blindagem celestial sobre minha casa. Eu ativo a cobertura angélica sobre minha família. Eu tomo posse de todas as promessas que estão escritas na tua palavra. E eu declaro que eu e meus filhos e os filhos dos meus filhos serviremos ao Senhor por todas as gerações. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu sangue, pela autoridade que me foi dada como filho e filha do Deus Altíssimo, eu decreto, eu declaro, eu estabeleço isto no mundo espiritual, e que assim seja feito conforme tua vontade. Amém e amém. Algo poderoso acabou de acontecer nos céus enquanto você fez essa oração. Houve uma movimentação angélica, houve demônios sendo expulsos, houve correntes sendo quebradas, houve bênçãos sendo liberadas. E você vai começar a ver os resultados dessa oração nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, porque Deus ouviu seu clamor sincero, Ele viu suas lágrimas, Ele sentiu seu quebrantamento, e quando um coração se rende totalmente a Deus, sem reservas, sem planos B, sem segurar nada, Deus se move de forma sobrenatural e faz coisas que vão além do que você poderia pedir ou pensar, conforme Efésios 3:20 nos promete. Mas agora, eu preciso te falar algo muito importante. Essa blindagem espiritual que você acabou de ativar sobre sua casa não é automática. Ela precisa ser mantida através de obediência contínua, de santidade progressiva, de relacionamento constante com Deus. Porque se você voltar para os mesmos pecados de antes, se você abrir novamente as portas que foram fechadas, se você der legalidade novamente para o inimigo atuar, a proteção angélica vai se afastar e você vai ficar vulnerável de novo, porque Deus não protege rebeldia, Deus não abençoa desobediência, Deus não fica onde não é bem-vindo. Jesus nos ensina em João 15:4-5 que devemos permanecer nele, assim como o ramo permanece na videira, porque sem ele nada podemos fazer. E essa permanência não é apenas ir à igreja aos domingos, não é apenas orar antes das refeições, não é apenas ler um versículo por dia. É um estilo de vida de comunhão constante, de dependência total, de rendição diária, onde você acorda e a primeira coisa que faz é buscar a face de Deus antes de olhar o celular, antes de checar as redes sociais, antes de começar suas atividades. E durante o dia todo você está consciente da presença de Deus com você, conversando com Ele em oração contínua, conforme 1 Tessalonicenses 5:17 nos ensina, louvando mesmo quando as circunstâncias são difíceis, adorando mesmo quando você não entende o que Deus está fazendo, confiando mesmo quando tudo parece estar desmoronando, porque sua fé não pode ser baseada em sentimentos que mudam de acordo com as circunstâncias. Sua fé precisa estar ancorada na palavra imutável de Deus, que permanece para sempre, conforme Isaías 48 nos garante. Os anjos de Deus estão ao seu redor agora. Eles foram mobilizados para sua proteção, mas eles trabalham em parceria com sua obediência, com suas escolhas, com suas atitudes, porque Deus respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo te deu. E se você escolher desobedecer, se você escolher voltar para o pecado, se você escolher dar as costas para Deus depois de tudo o que Ele fez por você, os anjos não podem fazer nada porque você mesmo está abrindo portas para o inimigo entrar. Agora eu quero que você entenda uma verdade profunda, que vai mudar completamente sua perspectiva sobre a guerra espiritual que você está enfrentando. O objetivo do inimigo nunca foi apenas te destruir. O objetivo dele é destruir o propósito profético que Deus tem para sua vida, para sua família, para seus filhos,
porque o diabo sabe que há um plano celestial grandioso para você, que vai impactar gerações, que vai salvar vidas, que vai expandir o reino de Deus. E se ele conseguir te tirar do jogo antes de você cumprir esse propósito, ele terá vencido não apenas você, mas todos aqueles que seriam alcançados através de você. Por isso, a intensidade dos ataques que você tem sofrido, por isso, a persistência dos demônios que insistem em te derrubar. Por isso, a sensação constante de que você está sendo alvo de algo maior do que você consegue compreender. Porque você realmente está. Você está no radar do inferno, porque há um chamado sobre sua vida. Há uma unção sobre sua família. Há um destino profético sobre seus filhos que o diabo quer abortar a qualquer custo. Mas hoje você tomou uma decisão que mudou tudo. Você declarou guerra contra as trevas. Você invocou o exército celestial. Você ativou a cobertura angélica e agora o jogo virou. Agora é o diabo que está correndo de você. Agora são os demônios que estão apavorados, porque eles sabem que quando um filho de Deus desperta para sua verdadeira identidade em Cristo e assume sua posição de autoridade espiritual, não há inferno que resista, não há maldição que prevaleça, não há ataque que tenha sucesso. Mateus 16:18 nos revela que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essa promessa é para você, é para sua família, é para seus filhos, porque vocês são a igreja, vocês são o corpo de Cristo, vocês são a habitação do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 3,16 nos ensina. E se Deus habita em você, se o Espírito Santo fez morada no seu coração, se Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, então você carrega dentro de você o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, conforme Romanos 8:11 nos garante. E esse poder não é para você guardar dentro de você como um tesouro secreto. Esse poder é para ser liberado, para ser usado, para expulsar demônios, para curar enfermos, para ressuscitar mortos espirituais, para quebrar cadeias, para abrir prisões, para libertar cativos, porque Jesus disse em Marcos 16, 17 e 18 que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E você crê nisso? Ou você acha que isso era só para os apóstolos, só para aquela época, só para algumas pessoas especiais? Porque se você crê, se você realmente crê, então você precisa começar a agir como alguém que tem esse poder. Precisa começar a falar como alguém que tem autoridade sobre demônios. Precisa começar a orar como alguém que sabe que suas palavras movem o céu e fazem tremer o inferno. Você não pode mais viver como vítima das circunstâncias, como refém dos ataques do inimigo, como escravo das suas próprias fraquezas. Porque Jesus já pagou o preço completo na cruz do Calvário. Ele já derrotou Satanás. Ele já desarmou principados e potestades. Ele já arrancou as chaves da morte e do inferno, e ele te deu essas chaves. Ele te deu autoridade sobre todo o poder do inimigo, conforme Lucas 10:19 nos promete. E tudo o que você precisa fazer é usar essa autoridade com fé, declarar essa autoridade com convicção. Exercer essa autoridade com ousadia, sem medo, sem dúvida, sem hesitação, porque o inimigo não respeita covardes espirituais. O inimigo não foge de crentes medrosos que ficam suplicando a Deus como se ele fosse um tirano que precisa ser convencido a nos ajudar, quando na verdade Deus já está do nosso lado, Deus já nos deu tudo o que precisamos, Deus já garantiu nossa vitória. E tudo o que Ele está esperando é que nós acreditemos nisso, que nós proclamemos isso, que nós tomemos posse disso através da fé e da obediência.
Os 7 arcanjos não estão lutando por você para que você continue sendo fraco, eles estão lutando ao seu lado para que você se torne um guerreiro espiritual poderoso, para que você assuma seu papel como príncipe ou princesa do reino, para que você pare de ser pisado pelo inimigo e comece a pisar na cabeça da serpente, conforme Gênesis 3:15 profetizou que a semente da mulher faria. E essa semente é Jesus Cristo. Mas também somos nós que estamos em Cristo, nós que nascemos de novo, nós que fomos gerados pela palavra da verdade, conforme Tiago 1:18 nos ensina. A casa vai ser transformada em um santuário de Deus, em um lugar onde a presença do Espírito Santo habita permanentemente, em um território conquistado para o reino dos céus. Mas para isso acontecer, você precisa fazer uma limpeza espiritual profunda. Precisa tirar tudo o que está contaminado, tudo o que carrega maldição, tudo o que serve de portal para demônios. E isso inclui não apenas objetos físicos, mas também hábitos pecaminosos, relacionamentos tóxicos, entretenimentos mundanos que estão enchendo sua mente e seu coração com lixo espiritual. Músicas que exaltam o pecado, filmes e séries que glorificam a imoralidade, jogos que viciam e roubam seu tempo com Deus, redes sociais que estão destruindo sua paz e alimentando sua inveja, sua comparação, sua insatisfação com a vida que Deus te deu. Você precisa fazer escolhas radicais, cortes dolorosos, rompimentos necessários, porque Jesus disse em Mateus 5:29-30 que se seu olho te faz tropeçar, arranque-o e lance-o fora, e se sua mão te faz tropeçar, corte-a e lance-a fora, porque é melhor entrar na vida eterna mutilado do que ter o corpo inteiro e ser lançado no inferno. E embora Jesus estivesse falando figuradamente sobre a seriedade do pecado, a mensagem é clara. É melhor perder algo que você ama nesta vida do que perder sua alma na eternidade. É melhor passar por sacrifícios temporários agora do que sofrer consequências eternas depois. É melhor ser radical na santidade do que ser moderado na carnalidade. O Espírito Santo está te convencendo agora de áreas específicas da sua vida que precisam mudar. E você sabe exatamente quais são essas áreas. Você sabe quais são os pecados que você está escondendo. Você sabe quais são os compromissos que você está fazendo com o mundo. Você sabe quais são as concessões que você está dando para a carne. E a pergunta que você precisa responder agora é: você está disposto a pagar o preço da santidade? Você está disposto a abrir mão de prazeres temporários em troca de recompensas eternas? Você está disposto a ser considerado fanático religioso pelos seus amigos mundanos em troca de ser chamado de filho amado pelo Pai Celestial? Porque o caminho é estreito, a porta é apertada, e poucos são os que encontram, conforme Mateus 7:13-14 nos adverte. E se você quer fazer parte desse poucos, se você quer ser separado do mundo, se você quer ser santo como Deus é santo, conforme 1 Pedro 1:16 nos ordena, então você precisa estar disposto a nadar contra a correnteza, a ser diferente, a ser luz em meio às trevas, a ser sal que preserva em meio à corrupção. E isso não é fácil, não é confortável, não é popular, mas é o que Deus espera de você. É o que os anjos estão trabalhando para realizar em você. É o que o Espírito Santo está te capacitando a fazer. Seus filhos precisam ver em você não apenas um provedor financeiro, mas um sacerdote espiritual que ministra a presença de Deus, que abre o céu sobre a família através da intercessão, que quebra maldições através da autoridade em Cristo, que libera bênçãos através da obediência à palavra. E quando eles virem essa transformação real na sua vida,
Quando eles perceberem que você não é mais o mesmo, que algo genuíno aconteceu com você, que você foi realmente tocado por Deus e não está apenas fazendo teatro religioso, eles vão querer ter o que você tem, eles vão desejar experimentar esse Deus que transformou você, e então o testemunho silencioso da sua vida transformada vai pregar mais alto do que 1000 sermões que você poderia dar, e os anjos de Deus vão trabalhar nos corações dos seus filhos, preparando-os para o encontro com Cristo, que vai mudar o destino eterno deles. Não desista dos seus filhos, não jogue a toalha, não aceite que eles estão perdidos para sempre, porque Atos 16:31 nos promete: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E essa promessa é para você hoje, agora, e você precisa declarar essa promessa com fé. Você precisa tomar posse dessa promessa com autoridade. Você precisa viver como se essa promessa já fosse realidade, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, conforme Hebreus 11:1 nos ensina. E você precisa ver seus filhos salvos com os olhos da fé antes de ver com os olhos naturais. Precisa agradecer a Deus pela salvação deles antes dela se manifestar. Precisa louvar como se já tivesse acontecido, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo, conforme Salmo 22:3 nos revela. E quando você louva antecipadamente pela vitória, você está liberando fé que move montanhas, que abre o mar, que derruba muralhas de Jericó. A blindagem celestial sobre sua casa está ativa agora. Os 7 arcanjos estão posicionados estrategicamente para proteger cada entrada, cada janela, cada porta, cada brecha espiritual. Mas você precisa manter essa cobertura através de vigilância constante, de oração persistente, de santidade progressiva, porque a vida cristã não é uma caminhada de chegada, mas uma jornada de crescimento contínuo, onde cada dia você precisa morrer um pouco mais para si mesmo e viver um pouco mais para Cristo, conforme Gálatas 2:20 nos ensina que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando você chega nesse nível de rendição total, nesse ponto de crucificação do ego, nesse lugar de morte completa para o pecado e ressurreição para a santidade, é quando você se torna verdadeiramente perigoso para o reino das trevas. É quando você se torna uma ameaça real para o inferno. É quando os demônios tremem só de ouvir você orar, porque eles sabem que suas palavras carregam a autoridade de alguém que não está brincando de ser cristão, mas está vivendo genuinamente em Cristo e Cristo nele. O que você acabou de ler hoje não foi apenas um texto bonito, não foi apenas uma mensagem motivacional, não foi apenas mais um conteúdo cristão que você vai consumir e esquecer daqui a alguns minutos. Foi uma palavra profética que Deus enviou especificamente para você, no momento exato que você precisava ouvir, no timing perfeito do Espírito Santo. E se você chegou até aqui, se você leu cada palavra com atenção, se você sentiu seu coração sendo tocado, se você sentiu convicção de pecado, se você sentiu fé sendo ativada, se você sentiu esperança sendo restaurada, é porque Deus está falando com você de forma clara, direta, urgente, e você tem uma escolha a fazer agora. Ou você vai agir conforme o que ouviu, ou você vai ignorar e continuar vivendo do jeito que sempre viveu. E se você escolher a segunda opção, saiba que terá que prestar contas um dia diante do tribunal de Cristo sobre o que você fez com essa palavra que Ele te enviou hoje. Não endureça seu coração como os israelitas fizeram no deserto, conforme Hebreus 3, 7, 8 nos adverte. Não desperdice o dia da visitação de Deus na sua vida. Não deixe passar essa oportunidade de mudança que Deus está te dando agora, porque talvez amanhã seja tarde, talvez amanhã as circunstâncias piorem, talvez amanhã seja tarde demais para
seus filhos, para seu casamento, para a sua vida, e você vai olhar para trás e se arrepender amargamente de não ter agido quando Deus te alertou, quando Deus te chamou, quando Deus te estendeu a mão. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.